você passou por diversos pontos aqui. Você falou ali na pandemia, que aí você colocou toda a sua equipe lá no home office, e aí depois você teve todo esse desafio de volta, não volta, e aí você encontrou ali o desafio. E eu lembro que uma vez, falando sobre o Grupo Night, vocês têm um projeto de contratação muito voltado ali à terceira idade, que muitas vezes eles são rejeitados pelo mercado de trabalho. Isso toca muito em mim, porque minha mãe foi retirada da fila de... Minha mãe é costureira, né? Da fila de uma entrevista, que não é entrevista, é teste, né? Para quem é costureira, porque ela era maior do que 50 anos de idade. Como que você enxergou a necessidade de repente, conseguir trazer essas pessoas mais velhas? E aí você deixou bem claro, olha, eu primeiro queria colocar as pessoas mais velhas, mas depois não, coloquei toda a equipe lá no home office. Como que você teve essa percepção de que esse grupo poderia ser tão útil e necessário para o seu negócio? Essa é uma história maravilhosa. Inclusive, ela está retratada num livro, essa história do meu querido Rafael Sanches. A gente tinha um nicho muito forte, temos até hoje um nicho muito forte, que é o nicho de educação, né? E na época, isso eu estou falando, deve ter sido lá para... A gente conseguiu a certificação em 2015, né? Lá se vão 9 anos dessa certificação do Sistema B, que é isso, né? Sim. Tem como objetivo redefinir o conceito de sucesso nos negócios com olhar de ecossistema. E ali a gente passou a entender a educação não só como captação de alunos, né? Mas também entender por que o aluno evade. Vamos tentar entender por que o aluno evade. E a gente foi fazer uma pesquisa a campo, né? E a gente entrevistou mais de 2.000 alunos, portanto eles estavam estudando, né? Efetivamente, na época o presencial ainda era muito forte, hoje o EAD tomou uma proporção muito grande, e então a gente foi na porta de várias instituições e falamos com mais de 2.000 alunos, e aí a gente tinha um questionário formatado e a ideia era entender, bom, por que você sai, né? O que você sente falta que a instituição não te entrega e que, portanto, se acaba desistindo do curso superior. E aí o aluno falava assim, né? Estou resumindo aqui, obviamente, essas estatísticas traz uma robustez muito maior, mas aqui contando como história, o storytelling aqui. E aí eles falavam assim, não, eu sou o primeiro que estou me formando na minha família, né? Eu passo por alguma dificuldade, quero trocar ideia com alguém e eu não tenho com quem conversar. Eu vou conversar com o meu aluno, com o meu colega, mas ele está passando pela mesma situação que eu, então eu acabo desistindo e saio mesmo. Aí a gente pensou, poxa, me parece que há uma necessidade de relacionamento ali, né, de conexão, de pertencimento com aquela instituição de ensino. E aí a gente foi começar a entender, bom, porque eu estou em conflito, eu não sei, mas eu também não tenho com quem conversar, então eu acabo desistindo, sabe? É o impulso ali. Sim. Eu encontrei uma dificuldade, eu não tenho com quem trocar, então eu acabo desistindo. Bom, eu nessa visão de empreendedora, nossa, eu já imaginei um call center repleto de psicólogos, falando, nossa, vou atender esses caras, vai ser sensacional, um negócio super inovador. E aí a gente ia recheando, né, essa pesquisa. E a gente falava, poxa, será que você então quer meio que para validar antes de colocar em prática? Não era nem um MVP, é para validar a ideia. Poxa, e se você tivesse então, né, um psicólogo para conversar, para trocar? E aí todos falaram não. Aí você fala, pô, como não? Então quem que é essa pessoa que você quer conversar? Né? Porque primeiro, por que não? Então o não eram 3 razões, vamos ver se eu me lembro das 3. Uma era, eles faziam uma referência do psicólogo com medicamento. E eles falavam, eu não preciso de remédio, eu quero conversar, quero trocar uma ideia. E o psicólogo vai me dar remédio, que não é, mas tudo bem. Segundo, eu mal tenho grana para pagar a faculdade, você quer colocar um psicólogo ainda, né, para aumentar o valor da faculdade e tal. E o terceiro, que era uma coisa ligada à doença. Não, eu não estou com problema, eu só queria conversar, E aí eu pensei, caramba, gente, e olha que bacana como as coisas elas acontecem de modo assim inexplicável, né? A gente estava pelo Sistema B. Nós recebemos um convite do Sérgio Serapião
que ele está à frente de um processo chamado 60 mais. E a ideia era criar o primeiro emprego. A gente tinha essa responsabilidade, então a gente estava fazendo uma imersão com, sei lá, uns 20 sêniors, que na época a gente chamava de sêniors, lá dentro da nossa estrutura, que com uma estrutura, uma cara de startup, né, para esse sênior era uma coisa assim surreal. E para nós, essa vinda de um sênior com essa troca era maravilhoso, porque ele tinha muito conhecimento para trocar. E eu também não estava com essa responsabilidade. O pessoal quer um primeiro emprego, mas para mim era inimaginável, né? Então, assim, mas vamos fazer, vamos receber, vamos ver no que dá. Certamente vai ser proveitoso para os dois lados, mas eu não quero ter essa responsabilidade. E no paralelo, a gente estava fazendo essa pesquisa. E aí a persona que veio desses jovens estudantes era: eu quero conversar com alguém que já tenha passado por isso. Porque na família dele não tinha ninguém que tinha passado por isso. Então ele queria conversar com alguém mais velho, com experiência de vida e que já tivesse uma formação e que pudesse apoiá-lo nesses momentos de dúvida, de angústia, de conflito, de confusão. E aí a gente estava terminando ali aquele negócio, até que, casou. E a gente falou: gente, está na nossa frente a solução, né? E são pessoas, e aí nasce a primeira profissão que é específica para um sênior, porque eu não consigo fazer isso, nem você e nem você, mas um sênior consegue, porque ele tem experiência de vida, ele tem anos de estrada, e isso não tem atalho, gente, né? Por mais que eu tenha anos de trabalho, e todos nós aqui, é diferente conversar com alguém com 60, né, 60 a mais, 50 a mais, que seja. E aí foi muito legal porque a gente conecta e aí a gente passa a contratar especificamente uma pessoa com mais de 60 anos, que aí é o mentor educador, que é uma pessoa que presta uma mentoria, que é uma pessoa que vai conversar, e obviamente tudo isso é registrado numa plataforma. E aí você começa a sofisticar o negócio, porque você traz inteligência artificial, daqueles que há uma predição, portanto, a gente está prevendo que pode ser que esse núcleo de alunos possa evadir, então eu já vou me antecipar e colocar isso em contato, né, esse sênior em contato com o aluno. E aí é só o sênior. Então essa foi uma demanda. Mas também há uma demanda, por exemplo, por mulheres, ou na verdade não é por mulheres, vamos dizer, por quem tem filhos, que Sim. pode ser homem ou mulher. Por quê? Porque quando a gente fala de educação básica, imagine que eu estou conversando com uma família, pode ser um responsável, pai ou uma mãe, que vai colocar o teu filho pela primeira vez na escola. Cara, se eu colocar um jovem adolescente para conversar com essa família, ele não vai entender os dilemas. E isso a gente só foi entender quando a gente fez o painel das descobertas, que a gente chama, no olhar de entender quais são os sentimentos, por exemplo, de um estudante de educação superior, que ele está como? Os sentimentos dele, que foram colhidos pelo nosso time, é um sentimento de alegria, empolgação, porque, poxa, ele tá entrando na educação superior, né? De expectativa, é só coisa boa. Quando a gente ia para esse olhar de educação básica, é educação também. Mas a educação básica era medo, angústia, apreensão. Por quê? Porque, poxa, estou colocando meu filho na escola. Então, assim, olha a responsabilidade de encontrar a escola adequada para a minha família e, sobretudo, para o meu filho, para os meus filhos. Então, muda tudo. Então, a gente entendeu que a persona para atender a escola básica precisava obrigatoriamente ser alguém que tivesse filhos. Porque se eu vou falar com alguém que tem filhos, eu preciso ter alguém que tenha essa mesma cabeça. E aí você vai para a seguradora, é a mesma coisa, né? Então você começa a encontrar o perfil de profissional adequado para aquela demanda. Por isso que eu não trabalho no variável, por isso que eu não compartilho posição de atendimento, não tiro uma pessoa de um núcleo e coloco para o outro, porque são pessoas contratadas ali com muito cuidado para atender aquela demanda específica do cliente, com o teu produto específico. Às vezes você fala, é do mesmo nicho, mas muda tudo. Tudo.